Olá pessoal, sou o professor Alexandre Mota. Hoje vamos falar de um outro assunto no nosso módulo 2, que é a respiração, a fisiologia comparada da respiração. Pois bem, a respiração, pessoal, é o processo pelo qual os organismos vão absorver oxigênio e vão eliminar o gás carbono ou o dióxido de carbono. A função primordial da respiração é levar oxigênio às células através das reações da respiração celular, permite a produção de energia e através desse processo o organismo libera dióxido de carbono que deriva da respiração celular. Ou seja, o oxigênio ele é um gás essencial no processo de respiração celular. Ele é necessário às células para que elas exerçam a função de respiração. E nesse processo de respiração celular, uma das principais substâncias que é formada é o dióxido de carbono. Então, o sistema respiratório ele tem essa função de transportar o oxigênio até essas células e eliminar o gás carbono, juntamente com o sistema circulatório. Então, são dois sistemas que geralmente atuam em conjunto. Nos animais mais desenvolvidos, a gente vai ver no decorrer da aula que existem seres vivos em que isso não é verdade, ou seja, que o sistema respiratório é um sistema independente, que não está necessariamente ligado ao sistema circulatório. Pois bem, e a gente também vai falar de tipos, quais são os tipos de respiração baseado nos seres vivos. Então, nós temos a respiração aquática, nós temos a respiração branquial, que é realizada através das brânquias. Nós temos a respiração cutânea, que é a respiração realizada através da pele. E existe também a respiração pulmonar, que é uma respiração principalmente dos animais que têm o hábito de vida terrestre. Mas vamos ver também que existem peixes pulmonares. Bem, gente, então muitos animais pequenos, eles podem captar o oxigênio em quantidades suficientes pela superfície corpórea. No entanto, a maioria dos animais necessitam de órgãos respiratórios especiais para a captação do oxigênio. O dióxido de carbono ele sempre segue o caminho oposto, ou seja, ele é liberado através da superfície corpórea ou de órgãos respiratórios. Então, geralmente, os animais, os seres vivos que não necessitam de órgãos especializados para a respiração, são seres muito pequenos, geralmente menores aí que 1 milímetro. Por quê? Porque esses animais têm taxas metabólicas bastante baixas. Então, eles, por isso, não necessitam de órgãos especializados. Geralmente são os protozoários, os poríferos, os platelmintos, os quinidários e os nematelmintos. Lembrando que poríferos e quinidários eles não são nem protostômios, nem deuterostômios, tá? Mas são exemplos de seres vivos que realizam a difusão simples. Ou seja, a troca de gases, oxigênio e gás carbono, ocorre por diferenças no gradiente de concentração. Então, a difusão é o processo físico mais importante responsável pelo movimento destes gases, de oxigênio e de gás carbono. Então, quando um desses determinados gases está numa concentração maior, ele tende a ir para um local onde a concentração dele é menor. E assim, e vice-versa. Bem, então, inicialmente, nós vamos falar na respiração aquática.
alguns dos ajustes mais simples para a troca de gases respiratórios são encontrados nos animais aquáticos, né? Muitos pequenos organismos obtêm oxigênio, como a gente viu, por difusão, através da superfície do corpo, sem a presença de quaisquer órgãos respiratórios especiais e na ausência de uma circulação sanguínea. Já os animais maiores e mais complexos frequentemente precisam de superfícies especializadas para a troca para as trocas gasosas. Que superfícies são essas? São principalmente as brânquias. Mas a gente vai ver também que existem determinadas espécies de peixes que possuem pulmões simples, mas que também são importantes para a sua respiração. E, além disso, além de órgãos respiratórios especializados, eles precisam de um sistema sanguíneo para transportar o oxigênio mais rapidamente, para que o processo de difusão só ele é ineficiente. Bem, gente, então falamos da respiração aquática, que nos animais mais simples ocorre simplesmente por difusão, mas em animais mais complexos precisam de órgãos especializados. Um desses órgãos são as brânquias. Então, o que são as brânquias? As brânquias são projeções da superfície corporal do animal que está em contato com a água, e elas vão ser essenciais no processo de trocas gasosas. E que animais são esses que respiram através de brânquias? Então, existem os insetos, a forma larval dos insetos, que tem uma respiração branquial, as larvas de anfíbios, né, os girinos, os crustáceos, que são artrópodes, os moluscos e os peixes. Tá certo? No entanto, os moluscos, eles também têm outros tipos de respiração, né? Por exemplo, as lesmas, que são moluscos terrestres, elas utilizam a respiração cutânea, que a gente vai ver como funciona. Já os caracóis, que também são moluscos terrestres, eles possuem pulmões. Na verdade, são pulmões muito rudimentares, porém eles são relativamente eficientes nas trocas gasosas. Tá certo? Então, os pulmões, eles são encontrados dentro do saco visceral do caracol, que é da classe dos gastrópodes. O pulmão é uma cavidade revestida por uma estrutura chamada manto, que é altamente vascularizada, e os gases são transportados pelo sangue, através de pigmentos, como vimos no sistema circulatório. Nesse caso, o pigmento é a hemocianina, principalmente. Então, o que é que acontece? Pelo sistema circulatório, o oxigênio chega até esse pulmão rudimentar dos caracóis e vai ocorrer o processo de difusão, ou seja, no pulmão a concentração de oxigênio vai estar elevada, então esse oxigênio sai para as células do corpo. E no corpo do animal a concentração de gás carbônico vai estar elevada, porque ele é um produto, como nós vimos, da respiração celular. Esse gás carbônico vai passar também por difusão, por uma diferença no gradiente de concentração para os pulmões, e vai ser eliminado para a superfície. Então, nos gastrópodes ocorre respiração pulmonar. E quais são os moluscos que realizam a respiração branquial? São os cefalópodes, as lulas, os polvos e também os bivalves. Eles respiram através das brânquias. Como nós dissemos, as brânquias são projeções da superfície corporal que ficam em contato direto com a água. Elas são também extremamente vascularizadas, passam vários vasos sanguíneos através
das brânquias. A água ela entra em contato com as brânquias. Essa água vai estar rica em oxigênio. As brânquias vão absorver esse oxigênio da água e esse oxigênio passa para a circulação e a circulação vai levar esse oxigênio para todo o organismo. A gente viu que o sistema circulatório dos polvos, das lulas, dos cefalópodes é um sistema fechado. E o CO2, que vai estar em alta concentração nas células, né, do corpo do animal, quando passar pelas brânquias, por gradiente de concentração, esse CO2 é eliminado pelas brânquias. Então, os moluscos possuem respiração branquial, a classe dos cefalópodes e dos bivalves, e os moluscos terrestres possuem uma respiração cutânea, no caso das lesmas, e uma respiração pulmonar, no caso dos caracóis, né, que é um gastrópode. E os peixes? Os peixes também realizam respiração branquial, né? Principalmente os peixes, os osteíctes, os peixes ósseos. E se a gente fizer um retroativo, né? Ou seja, quando a gente falou do sistema circulatório, a gente vai lembrar que o sangue ele sai do coração, né, pelo ventrículo, pela artéria ventral, e essa artéria se ramifica nas artérias branquiais eferentes. Essas artérias branquiais eferentes, elas entram em contato com as brânquias. Em seguida vai ter uma rede de capilares, chamada de capilares branquiais. Depois desses capilares, nós temos as artérias branquiais eferentes. Temos depois a artéria dorsal. Essa artéria dorsal vai percorrer todo o dorso do animal até a região posterior, onde vai entrar em contato com os capilares do corpo do peixe. Depois vai formar a veia que chega ao coração do peixe através do hálito. Pois bem, nesses capilares branquiais, né, que existem nas brânquias, que está intermediário entre as artérias branquiais aferentes e eferentes, é onde vão ocorrer as trocas gasosas. Pois bem, na região das brânquias, né, chamada também de arcos branquiais, existe uma estrutura, né, que protege, que reveste essas brânquias, que é chamada de opérculo. Ele também é fundamental no processo de respiração dos peixes. Então, o que acontece? Quando o opérculo fecha, a água ela entra pela boca do animal. Essa água ela vai estar rica em oxigênio. Então, o oxigênio chega até as brânquias por diferenças, né, no gradiente de concentração, ou seja, por difusão. Esse oxigênio sai da água e vai para os capilares. E o oxigênio e o gás carbônico que chegou ali nas brânquias pela artéria ventral e pelas artérias branquiais aferentes, eles passam para a água. Tá certo? Então o oxigênio ele vai percorrer o corpo do peixe pelas artérias branquiais eferentes e pela artéria dorsal, e o CO2 vai ser eliminado para a água através também das brânquias. É importante a gente salientar que o percurso que a água percorre e o percurso que o sangue percorre no peixe são contrários. Isso faz um mecanismo que a gente chama de mecanismo de contracorrente. Isso é importante por quê? Porque a oxigenação é mais eficiente por conta desse mecanismo. E também existem os peixes pulmonados, que a gente vai falar mais à frente, né, que além da respiração branquial, também existe a respiração branquial, que é essa que a gente relatou, mas também existe a participação dos pulmões nos peixes pulmonados. Bem, gente, então ficamos por aqui.
Nas próximas aulas, a gente vai falar nos demais tipos de respiração, né? Cutânea, respiração aérea e como acontece a respiração nos mais variados grupos de animais. Até logo!